Amém, queridos? Qual que era a mensagem da semana passada? Você se lembra? Fator Barnabé. E nós vamos falar um pouco, continuar a mensagem hoje. Glória a Deus. Isso faz parte de um livro. É uma mensagem extraída de um livro, o livro Fator Barnabé. Quantos já leram esse livro? Poucas pessoas. Eu não sei se você vai ter a oportunidade de lê-lo novamente. Ele não está sendo mais impresso. Mas eu tenho quase certeza que o Joe tem. Mas não é impresso. Oh, não, mentira. Essa é brincadeira. Mas é um livro que vale muito a pena. Ajudou não apenas nós, Pastor Church, como corpo nacional, mas muitas outras igrejas. E nós falamos semana passada, iniciando a partir de Atos capítulo 9, versículo 26, que diz: quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse um discípulo. A gente entende como Cristo cruzou o caminho de Paulo. E quem era Paulo? Um cara muito bem quisto pela igreja antes de se converter. E por perseguir a igreja, consentir na morte de Estevão, arrastar muitos cristãos e encerrá-los na prisão, ele tinha uma má fama. E quando ele se converte, ninguém acredita que ele tinha se tornado um discípulo. Então a gente falou também sobre como essa rejeição poderia colocar a perder a permanência de Paulo na igreja. Porque a gente sabe que, infelizmente, nos dias de hoje, até os dias de hoje, muitas pessoas que não se sentem recepcionadas, bem recebidas numa igreja, a gente pode perdê-las, não se sentem integradas. Mas graças a Deus que aconteceu o que está escrito em Atos 9, 27, na primeira parte. Mas Barnabé tomando-o consigo. Glória de Jesus, todo lugar existe um Barnabé ou uma Barnabela, sempre tem alguém que é o filho da consolação. Nesse contexto, a gente já, só estou dando uma pincelada para a gente entrar na segunda parte. A gente já viu que Paulo, já depois de Barnabé ter tomado ele consigo, ele já, que antes sentia um peixe fora da água, já sentia aqui um peixe dentro da água, totalmente integrado, mas ainda um bebê na fé, E como todo bebê na fé, às vezes faz algumas coisas inconsequentemente. Então ele discutia com os helenistas, e por conta dessa discussão, os helenistas queriam matá-lo. As coisas se resolviam de uma forma meio estranha, antigamente. Então os apóstolos, sabendo disso, o enviaram para Tarso, que era a cidade natal de Paulo. E o próximo versículo depois disso diz que a Bíblia, que a igreja depois disso teve paz. Então tem uns irmãos que acabam enviando e tem paz depois disso. Cristo, incidentemente, está esse versículo depois, mas eu creio que essa paz não tem a ver com a ausência de Paulo. Então eles enviam Paulo para Tarso, porque ele era muito efusivo, muito audacioso, muito ousado. Então mistura-se isso ao fato de ser um novo convertido, a um neófito, você pode ter uma carga explosiva. E é natural novos na fé terem atitudes um tanto quanto precipitadas. Por isso o papel de um Barnabé é muito, 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 e repito mais uma vez, muito importante. E a gente viu também que o fator Barnabé tem 4 princípios. O primeiro, é tão importante quanto integrar uma pessoa é levá-la a fazer uma decisão. Esse é o primeiro princípio. Então, não apenas ganhar, levar a pessoa a se decidir por Cristo, mas é tão importante quanto isso, integrar essa pessoa no corpo. Segundo, o segredo principal de integrar alguém é através de genuínas amizades. E nós não fazemos amizades com 10 minutos de papo. Então, precisa investir tempo. E não é tempo jogado fora, é tempo investido. Amém? Terceiro, essas amizades são cultivadas melhores em eventos sociais, oficiais e extraoficiais. A comunhão do pós-célula, querido, é muito bom. A gente ama, principalmente quando é no inverno, Caldo de batata. Mas a gente ama o momento de comunhão, de poder conversar com as pessoas, interagir, conhecer as pessoas. Mas não é apenas no pós-célula, a comunhão só no dia de célula que é importante. Na verdade, reunir com os membros de Life Group num dia para uma comunhão, uma koinonia, uma comunhão bíblica fora do dia de célula é muito eficaz mesmo. Ele pode ter apenas um dia. Eu tenho um compromisso com um dia. Ele gosta do Life Group, ele vai estar lá, mas quando ele
tem uma vivência, uma experiência, tempo de qualidade com aquelas pessoas, além do dia da célula, você vai colher um fruto muito, muito poderoso disso, que é o verdadeiro comprometimento. Então, essas amizades são cultivadas melhor não apenas dentro do contexto de Life Group, da comunhão do Life Group, mas nas comunhões além Life Group. E quarto, para cultivar essas amizades é necessário investir muito tempo. Não há atalhos, não existe atalhos, né? A gente parece com o segundo, que é através de genuínas amizades que a gente precisa integrar alguém, mas para cultivar essa genuína amizade é necessário investir muito tempo. E Barnabé fez isso. Amém? Então fechamos aqui só para a gente lembrar de algumas coisas. Foi muito mais do que isso que a gente falou semana passada. Mas agora a gente entra na parte 2. Lembra que eles foram... Saulo foi enviado para sua cidade natal, Tarso, por isso que Saulo de Tarso. E a Bíblia diz no próximo versículo que a igreja tinha paz, e o Senhor acrescentava aqueles que haviam de ser salvos, e a igreja crescia em número. E a consequência disso, né, toda vez que a igreja cresce e tem um avivamento, ela provoca perseguição. Algum tipo de perseguição vem. Atos capítulo 11, versículo 19, vai falar assim: os que foram dispersos a partir da perseguição. Então a igreja cresceu. Igreja que não sofre algum tipo de perseguição não está cumprindo seu papel pleno como igreja na face dessa terra. Então os que foram dispersos a partir da perseguição, que começou com a morte de Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Por que eles não estavam anunciando a palavra, a não ser para alguém que não fosse judeu, a não ser para pessoas judias? Porque existia um certo receio, um certo medo, né, de uma perseguição maior, de morte, porque aconteceu o primeiro martírio, né? Estevão morreu. Versículo 20: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. 21: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Muitos de quem? Muitos daqueles que estavam em Chipre, Cirene e Antioquia. Então muitas dessas pessoas que não eram judeus estavam se convertendo, crendo e se convertendo ao Senhor. O evangelho aqui foi espalhado a partir de Jerusalém. Na verdade, a perseguição é a propulsão do mandamento de Cristo. Lembra o que Jesus fala? E o Espírito do Senhor, e o Espírito descerá sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, começa aqui, a partir de Jerusalém. Não foi por acaso. Na verdade, querido, o que te aproxima mais de Deus são muito mais os dias de angústia, de perseguição e opressão do que os dias de festa. Já notou isso? Então, quer ver a igreja crescer? É só abraçar a perseguição. Então, a partir de Jerusalém, a igreja foi se espalhando por causa da perseguição. Eles saíam daquela cidade para amenizar a perseguição, só que é impossível esconder uma cidade edificada sobre os montes. Lembra que Jesus falou que eles são a luz do mundo? Então não pega um candeeiro aceso e se coloca debaixo da cama. Antes coloca num velador, numa parte propícia para que todos da casa sejam iluminados. Então, quando um cristão verdadeiro cristão vai a algum lugar, é impossível que não transborde aquilo que está dentro dele. Amém? É impossível ele não transbordar Cristo. Alex, eu convido as pessoas para vir na célula. Glória a Deus, muito bom. Lembrando que por mais que isso seja muito bom, isso não é transbordar Cristo. E não tem glória a Deus nenhuma agora. Por quê? Vamos supor que eu quero convidar o Jonathan para ir para o meu Life Group. E é uma segunda-feira. Se fosse ontem, meu Life Group fosse sábado. Ele não crê em Jesus. Mas eu, como alguém
articulado, gosta de falar. Eu falei, Jonathan, cara, você precisa conhecer meu Life Group, é um lugar muito legal, um ambiente de amor, fé e alegria. Tem pessoas lá que são legais, tem uns que mais ou menos, mas estão no processo. Cara, eu queria que você conhecesse, você vai se dar muito bem, eles vão te recepcionar bem. E a gente faz isso, precisamos parar de fazer isso, sim ou não? Não. Mas beleza, tomo compromisso firmado, Jonathan, quinta-feira, passo lá na tua casa, porque talvez vai chover. Se não chover, não chover, vou passar lá, só para garantir que você vai. Marco com você, começa às 8 horas, marco com você às 7h30, para a gente não chegar em cima do horário. Chego lá mais 7h15 para ele não fugir de mim. Só que na quarta-feira, o Jonathan se encontra com Jesus, bate as botas. Não esse aqui, porque você ainda está para casar, agora ainda que está na iminência do casamento. Mas é alegoricamente falando, amém? Lembra que ele não conhecia Jesus? Eu apresentei o que para ele? O Life Group. É bom apresentar o Life Group? É bom convidar a pessoa para o Life Group? Mas quarta-feira ele bateu com as 10. Foi para a terra dos pés juntos. Olha aí, ó. Não vai nem dormir. Ele foi alcançado pela graça e foi salvo? Por que não se eu convidei ele para a célula? Respostas diversas, né? Mas e se eu tivesse apresentado a Cristo? E ele confessasse Jesus como seu Salvador e Senhor? Aí, quarta-feira, a mesma coisa tivesse acontecido. Ele ia fazer, o que ia acontecer com ele? Ia ver Jesus. Queridos, precisamos continuar convidando as pessoas para os Life Groups, com certeza, mas precisamos entender que convidar pessoas para o Life não é evangelizar. Evangelizar é espalhar a boa nova do Evangelho de Cristo. Amém? Eu abri aqui, eu nem sei porque entrei aqui nesse assunto. Mas vamos lá. Então o Evangelho estava sendo espalhado a partir da perseguição. Quando, porém, aqueles que estavam sendo perseguidos chegam em Antioquia, que é praticamente na direção de Tarso, mas metade do caminho para Tarso, uma igreja de não-judeus estava começando a nascer. Porque lembra que todo cristão verdadeiro transborda aquilo que tem dentro dele. Até porque a boca fala do que o coração está cheio. Então não tinham muitos judeus ali naquele lugar. E os gentios estavam ganhando gentios. E isso era inédito até então, pelo menos nessa proporção. Agora os apóstolos estavam numa sinuca de bico. Estavam numa dúvida. Que dúvida? Quem eles iriam enviar para pastorear aquela igreja? Já que os convertidos que chegaram até ali eram judeus que ainda estavam continuando a pregar tradições judaicas a respeito de comida, o que pode comer, o que não pode. Imagine, ser crente e não poder comer um x-bacon. Voltando para cá, falando de circuncisão, ó irmão, ó, cuidado ao trigo. Falando de circuncisão, sábado. Então não poderia ser esse cristão judaizantes que já estavam lá, porque eles eram religiosos. E religiosidade, querido, não tem muito a ver com vida. Cristo tem a ver com vida. Amém? Então eles eram judaizantes e por causa disso eles eram religiosos. Então não tinha como estabelecer eles como a pessoa que pastorearia aquela igreja que estava nascendo. Porque ela estava se tornando muito forte, estava se expandindo muito, estava crescendo. Aquela igreja em Antioquia. Porque se eles deixassem que aqueles judeus cristãos liderasse a igreja, talvez seria como um balde de água fria. Aquela galera estava começando a se converter, o Espírito Santo estava mais doido para descer sobre aquele povo. Aquele povo estava querendo muito receber o Espírito Santo. Imagine, daí pega um cristão judaizante, ia ser um judeu cristaizado, ia jogar um balde de água fria neles. Então quem que eles enviam? Atos capítulo 11, versículo 22. A notícia a respeito deles de quem? Do povo de Antioquia que estava crescendo, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, que era a base missionária.
e enviaram Barnabé até Antioquia. Por que enviaram Barnabé? Porque enquanto todos estavam com medo de Saulo, porque ele não era igual a gente, porque ele não era parecido com a gente, porque ele não andava igual a gente, porque ele não tinha a forma de falar igual a gente, então deixavam ele meio de lado, porque estavam duvidando que ele era discípulo. Chega um cara lá que ele entendeu que o evangelho é para todos e que se ele recebeu o evangelho, o mínimo que ele poderia fazer era fazer a mesma coisa daquilo que ele recebeu. Então ele traz Paulo para perto, recebe o apelido de Barnabé, que é filho da consolação, porque a Bíblia diz que os apóstolos passaram a chamá-lo assim. Então já Barnabé, que você é um consolador, já que você tem essas características, que são as características do Espírito Santo, já que você exorta, encoraja, já que você ensina com firmeza, mas também com amor, que você insiste com a pessoa, que você caminha a primeira, a segunda milha, da túnica e da capa, já que você tem esse olhar que é parecido com o olhar de Cristo, não existe ninguém melhor do que você para ser enviado à igreja de Antioquia. E Barnabé foi para lá pastorear a igreja de Antioquia. E qual foi o resultado? O que aconteceu quando ele foi para lá? Atos capítulo 11, versículo 23 e 24. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. E exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo. Não era apenas bom, querido. Não era apenas bom, não era apenas alguém bacana, legalzinho. Ele era cheio do Espírito Santo e cheio de fé. A igreja não precisa de gente boa, a igreja precisa de gente cheia do Espírito Santo e cheia de fé. E o resultado, porque é uma conjunção, e muita gente se uniu ao Senhor. Muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé exercitou ali naquela igreja aquilo que tinha sido a razão do seu apelido. Encorajava, exortava e consolava, porque essa era a definição de exortação. Exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Tem alguém aqui que vai receber no encontro esse final de semana? Amém. Glória, tem alguém que recebeu no encontro passado? Glória a Deus. Que vocês encontrem pessoas, e existem pessoas aqui que exortem a vocês a permanecerem com firmeza de coração na presença de Deus, querido. Porque já estava acontecendo algo poderoso lá. Beber água, papai. Obrigado, fiote. Quando ele chegou em Antioquia, ele viu a graça, o favor de Deus e ficou muito alegre. Tipo, cara, Deus já está fazendo bastante coisa aqui. Basicamente nem precisa de mim. Mas como eu me responsabilizei, eu disse que eu faria, então eu farei, estarei aqui. Então ele passou a ensinar, a exortar todos com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. E o resultado foi que muita gente começou a ser ganha. Já tinha bastante gente sendo alcançada. Mas a partir dessa consolidação, porque foi isso que estava acontecendo com aqueles novos convertidos, estavam sendo consolidados, integrados à igreja. Não sei se você vai lembrar, a maioria talvez não lembre. O pastor Michel falava da diferença da galinha e do porco. Qual deles está comprometido com a omelete, o café da manhã em inglês, né? Não, porque tem omelete que é só ovo, e eu amo. Bate o ovo com um pouquinho de leite e queijo, põe para fritar só de um lado. Top. Mas, café da manhã em inglês, ovo com bacon. Quem está comprometido e quem está envolvido? A galinha está envolvida. Por quê? Porque ela precisa dar o ovo. Ela precisa... E o que acontece com ela depois da ovo? Continua viva. Agora o porco está comprometido. Porque para dar o bacon, tem que morrer. Para que ele forneça aquela tira, aleluia, de bacon, depois a gente tira a panceta para dar uma pururucada, ele tem que morrer. E nesse caso eu nem sou muito contra. Então, querido, o papel de Barnabé era agir, atuar, trabalhar com os cristãos que estavam envolvidos para que eles pudessem, a partir de então, estarem comprometidos.
porque ele entendia que, muito embora é muito bom para a gente entender e saber de uma forma mais superficial a saúde do nosso Life Group pelo envelope, ele sabia que um membro compromissado não é aquele que apenas frequenta o seu Life Group, mas é que, porque isso, só frequentar por si só e não mais nada, é estar envolvido. Eu vou, mas continuo vivo. Eu vou, mas ainda tenho mais vontade. Eu vou, mas às vezes não estou afim de ir. Mas o comprometido foi, cara, é minha segunda, minha terceira família, seja lá como for, quais famílias você tem. Não, é o meu povo, é o lugar que eu amo estar. Eu dou a vida pelos meus amigos, porque a Bíblia diz que ninguém tem maior amor do que esse, do que aquele que dá vida pelos seus amigos. E os meus amigos se reúnem na quinta, na sexta, alguns no sábado. Então esse é o comprometido. O que eu posso fazer para que esse Life Group multiplique? O que você precisa, meu líder, que eu faça para que eu possa estar aqui? Estou afinzão de fazer alguma coisa para Jesus ver. Deixa eu fazer, pelo amor de Deus. O que eu preciso ajustar na minha vida para poder discipular alguém? Talvez você vai ouvir uma coisa que não seja legal para a tua carne, mas o resultado no teu espírito vai ser poderoso demais. Vale muito a pena, querido. Esse foi o papel de Barnabé. E quando ele chegou na igreja, ele não impôs costumes judaicos. Não. Ele jogou lenha na fogueira. Ouviram falar do Espírito Santo? Bora chapar o coco? Eu imagino que é assim, não estou parafraseando. A gente vai usar algumas alegorias aqui, mas que na Bíblia não entra no cotidiano da igreja, mas eu imagino ele, bora fazer um sexta-feira de glória. O que vocês acham? Então eu creio que ele jogou lenha no fogo, ele não tem que circuncidar os homens. Ele não chegou nesse naipe, ele foi, Jesus morreu por nós, ressuscitou o terceiro dia, mas eu tenho uma notícia, não sei se chegaram a falar essa notícia para vocês, mas tem mais uma notícia boa. Qual é a notícia boa? Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não vê e nem o conhece, mas ele se fez a conhecer a nós, ele nos deu o seu Espírito Santo. Vocês já receberam o Espírito Santo? E de repente já ou não já, e aí já desceram as águas, bora todo mundo para o rio, vamos dar um tibum em todo mundo nova criatura. Então ele colocou lenha na fogueira, querido, ele não ficou empatando o lado da célula, não, atrasando o lado da célula. Eis-me aqui, existe alguma coisa para fazer? Eu me alisto para esse exército. Fiz um monte de porcaria no mundo, por que agora eu não posso usar minha vida em favor e gratidão também para fazer alguma coisa para Jesus? Porque no mundo eu dava dor de cabeça para minha mãe. O mínimo que eu vou fazer agora é dar um tipo de orgulho. Ou pelo menos de alívio, né? Pelo menos está na igreja. E o resultado dessa lenha na fogueira? Muita gente se uniu ao Senhor. Não se uniu a Barnabé, ele não era o alvo. Ele é o alvo da nossa mensagem aqui na terça-feira, mas o alvo da mensagem de Barnabé era o Senhor. Muita gente se uniu ao Senhor. E onde existe um Barnabé ou uma Barnabela, muita gente se une ao Senhor. Isso é fato. Você está atraindo pessoas para Jesus? Diminuiu o barulho, por quê? Diminuiu os amém, os aleluia. Tem gente congregando conosco porque você atraiu essas pessoas a Jesus? No seu Life Group, as pessoas foram atraídas pelo amor de Deus através da sua vida? Amém? Está diminuindo um pouquinho, mas vai aumentar em nome de Jesus. Nós vamos sair daqui contaminados pelo pastor Barnabé, para a glória de Jesus. Eu sei que isso tem acontecido, a nossa média de convidados é em 210, 220 por semana nos Life Groups. Para a glória de Jesus, isso não tem a ver conosco, é dom de Deus, mas Deus decide usar ferramentas. Na verdade, Deus decide usar os Barnabés e as Barnabelas, atraindo pessoas, e isso me encoraja muito, sabe por quê? Porque isso me constrange, cara, a não parar, porque às vezes a gente, quando assume uma liderança, que antes de ser um privilégio é uma responsabilidade, daí se torna um privilégio, mas continua sendo uma responsabilidade. Às vezes a gente desacelera. Eu não preciso mais representar Jesus para ninguém, porque eu estou cuidando de quem ganha. Eu estou cuidando de quem alcança as pessoas. Queridos, o ID, aquilo que nós temos como lema da nossa igreja, Mateus 28, 18 e 19,
vão ou ide fazendo discípulos pelas nações. Isso é algo que precisa estar impresso em nós. Precisa ser uma coisa que... Eu vi esses dias, não, faz tempo que a gente foi no Past Church Past Conference, e eu vi lá no lugar que a gente ficou, não sei se aquilo é um flat, o que é, mas tinha um espelho e eu vou fazer igual. Era um espelho e tinha uns adesivos de algumas frases escritas. Estava em inglês, óbvio, não vou lembrar o que era, não lembro nem se eu sabia o que era, mas não, eu sabia porque acho que era Hope, Faith, Love, mais alguma coisa. Mas eu falei, acho que eu vou fazer um espelho desse, colocar no meu corredor. Assim, alguns seres param de ficar no meu quarto para pentear os cachos. E vou colocar lá Mateus 28, 18, 19. Toda vez que a gente se vê no espelho, a gente lembra que tem uma missão. Então, queridos, tem muitas pessoas aqui que eu olho assim e fico, cara, eu aprendo. Eu quero ser com alguns de vocês. Porque às vezes a gente está tão ocupado com a atividade que esquece da missão. Eu vejo muitas pessoas, principalmente ali no grupo, hoje mais uma, batendo a foto, colocando o nome no banner. Eu falei, cara, isso é uma pessoa que é o resultado do investimento de alguém. Às vezes eu vejo as pessoas chegando um pouco antes. Eu falei, por que você chegou tão antes? Não, estou esperando a pessoa que eu convidei para ela não se sentir um pouco, né, acanhada de entrar na igreja, que é meio grande. Então eu estou esperando ela aqui, já vim antes, para ela de repente não chegar e eu não estar aqui. Cara, que amor é esse? Que coração é esse? As pessoas que vão no Life Group já falam, pessoal, eu vou levar uma pessoa no Life Group e já anuncia antes, já faz a boa cumba. Por quê? Porque essa pessoa ela nem acreditava em Cristo. Essa pessoa ela tá, eu sei que vocês já amam, vocês já acolhem, cara, vocês são demais, mas tem como a gente ser ainda mais fofo, tipo o fofo, recepcionando essas pessoas para elas se sentirem amadas de verdade. E isso é fenomenal. O que eu não fiz ainda para poder de alguma forma alcançar alguém? A gente precisa se fazer essa pergunta, porque eu creio que Barnabé tinha isso na vida dele. E muitos de vocês nessa questão de alcançar pessoas, de atrair pessoas, de tocar vidas, cara, me põe no bolso muito, mas muito facilmente. Eu vejo as estratégias de muitos irmãos para alcançar pessoas de uma forma legítima, verdadeira. Não é esquemazinho, não, que é com muita verdade, interesse de coração, se movendo, gastando às vezes do próprio bolso para alcançar uma pessoa que ela nem tem certeza que vai ficar. Eu falei, Jesus, não, me ajude a não perder um coração como esse. E que eu possa ter um coração desse. Diga a pessoa para o seu lado, olhe para ela. Eu te vejo como um poderoso Barnabé. Ou Barnabela, né? Se for. Amém. Repete comigo aí. Repete comigo. Vamos ler a parte B de Atos 11, 24. E muita gente se uniu ao Senhor. Aleluia. O aleluia não precisa, mas você pode falar sem problema algum. Grande avivamento, confissão de pecados, batismo nas águas, abandono das obras antigas era o que estava acontecendo, junto com perseguição. Avivamento era o que estava acontecendo. E você acha que Barnabé alcancei o ápice do meu ministério, agora cheguei no lugar que eu queria? A igreja crescendo, o povo aleluiado, sexta-feira charabacanta. Então, olha o que está acontecendo, tudo acontecendo da melhor forma, poderoso demais. Vou aposentar, é aqui que eu vou pendurar minhas botas gospel e vou me aposentar neste lugar aqui, porque eu consegui o êxito que tão sonhado ministerialmente. Você acha que isso pegou o coração dele? Atos 11, 25. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de quem? De Saulo. Uau, cara. Que coração é esse, cara? Que é muito maravilhoso um coração desse. Eu lembro quando alguns pastores falaram até para mim, inclusive, falaram, não me leve a mal,
Mas se eu tivesse no lugar do pastor Michel, você não ia assumir nunca. Eu falei, mas o que eu fiz para você, querido? Não tem a ver com você. Isso é sonho ministerial de muitos pastores, não somente em Guaratuba, no Brasil. Você sabe quantas igrejas reúnem 1.500 pessoas na semana, Alex? Eu falei, eu não faço ideia, porque a gente não faz censo, né, das outras igrejas. Eu falei, Alex, eu congreguei fora do país, fundei igreja. O que vocês estão... Ele falou com lágrimas nos olhos quando estava vendo o Quilo do Amor. Um bleiano. Pastor ali, ele falou, cara, vocês estão vivendo um avivamento. Com lágrimas nos olhos ali, um homem muito querido, parceiro nosso. Temos o privilégio de algumas vezes o Quilo do Amor transbordar para a igreja dele, que não tem só aqui em Guaratuba. E quando ele fala assim, ele fala, Alex, isso aqui é o sonho ministerial de muito pastor. Tem pastor que estão há 10, 15 anos trabalhando com o coração verdadeiro para alcançar o que vocês estão vivendo. Só que daí, de repente, o teu pastor alcança isso e fala que vai embora. Eu falei, cara, é loucura. Eu concordo com você. Concordo mesmo. Mas a resposta está em Deus. E Barnabé fez a mesma coisa. A igreja crescendo, explodindo, ganhando gente. E ele parte daquela cidade à procura. Ele sabia onde que Saulo estava? Só a cidade. Mas ele foi procurar, ele não sabia exatamente onde era. Então olha o coração do cara, cheio de Jesus, pastoreando uma igreja que está crescendo, vivendo um avivamento, mas ele não esqueceu de Saulo. Barnabé passa a procurar Saulo, querido. Não tinha Waze, não tinha GPS, nem tinha como Paulo enviar uma localização para ele. Então ele teve muito trabalho para encontrar. Quem sabe talvez ele saiu. Conhece um cara não muito alto? Dizem que ele não era muito alto. Sanguíneo. Na verdade, acho que ele era mais colérico. Que não tem papa na língua. Não leva desaforo para casa. E se eu não me engano, é um fabricante de tenda. Ah, Paulo. Só faltava isso, porque tudo gabaritou. Faltava isso. E começou a procurar. Uma pergunta para a gente. Não fiz nenhuma hoje, eu acho. Temos investido tempo em encontrar as pessoas para resgatá-las? Ou eu mando uma mensagem e dou a desculpa que já que ela não me retornou, então nem vou mais atrás. Ela até visualizou a minha mensagem, mas não me respondeu. Isso é até falta de educação. Onde já se viu ignorar um homem de Deus. Eu vou orar para a mão de Deus não pesar sobre ela. Quem ela pensa que ela não sabe que ela está falando com o ungido do Senhor? Querido, se você faz parte da 99, o olho de Deus está na 100ª, não em tu. As 99 ele deixa, num lugar seguro, mas ele deixa, para encontrar a 100ª. Paulo não estava perdido, mas não estava na vista. Não tinha como falar, faz um vídeo de você orando aí, Paulo, para saber se você está crente ainda. Não tinha, cara. Agora vamos fazer uma alegoria legal, aqui uma analogia. Imagine Saulo em casa. O pastor Eibe, ele é muito criativo, então parte disso é que também não me seguro, daí eu vou colocando algumas coisas, mas ele é muito criativo, ele que fez essa analogia. Saulo em casa, depois de ter chegado do trabalho, está lá descansando, né? Tomando uma água, ou não. E de repente alguém bate na porta. Sim, sem avisar. Alguém bate na porta sem avisar. Porém era a visita inesperada, mais esperada. Quem era? Barnabé. Aí Paulo de repente faz uma pergunta. Você está indo para algum lugar? Está em missão? Está indo de repente para Roma? Né? E de repente soube que eu morei aqui, passou para dar um alô, dar um abraço. E não tem problema às vezes acontecer isso. E de repente só passou por aqui, mas está em missão em algum lugar. E de repente Barnabé responde,
Não estou indo a nenhum lugar. Eu vim aqui atrás de você. Você é a minha missão. Cara, eu aprendi a aproveitar a rota. Eu vou para tal lugar, ali mora um irmão, eu tenho a casa a loja de algum irmão, porque eu não vou na loja de alguém que é empregado e possa comprometer o trabalho dele, né? E daí vou lá conversar com o rapaz, lá o patrão dele manda ele embora porque o pastor foi falar com ele. Mas de repente, né, tem alguns irmãos que é um pouco mais fácil, ele é dono do negócio, tem alguns crentes que trabalham com ele, fala, vamos ali atrapalhar um pouquinho. Não tem problema nenhum, aproveite a rota. Mas é muito mais nobre. Não, hoje a minha missão, eu tirei o meu tempo para vir falar com você. Para vir aqui, o meu tempo é você. É para você. E de repente Saulo pergunta, mas Barnabé, você veio aqui só por causa de mim? Porque era longe, querido. Era longe. E Barnabé, sim, mas não é apenas uma visita. Porque nós somos cheios de segundas intenções. Boas intenções, mas somos. Não é apenas uma visita, é um investimento. É um treinamento. Bora caminhar em discipulado? Olha o que diz Atos 11, 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. Cara, ele encontra Paulo. E Paulo, está acontecendo um negócio doido lá. E eles precisam de pessoas que estejam mais firmes na fé. Paulo aqui já tinha passado muito tempo e continuou crente. Ele não teve como fazer parte da igreja em Jerusalém, não tinha culto online e continuou crente. Ele não estava em um life group, mas continuou crente. Manteve-se firme na fé, porque o discipulado inicial dele foi tão profundo que aquela comida que ele comeu deu por muitos anos. Continuação, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Por um ano ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Pela primeira vez em Antioquia. Foram chamados por quem? Por eles mesmos? Não. Você chama alguém de cristão? Quando a gente está querendo ficar meio irônico, cristão de Deus, que a gente não pode xingar mais, né? E daí a gente, cristão abençoado. Mas você não chama ninguém de cristão. Alguém, a parte daquilo que você vive, vai te chamar de cristão. O que estava acontecendo na igreja de Antioquia e o discipulado dessa numerosa multidão reverberou além das quatro paredes. E por causa do trabalho, da influência e da relevância daquela igreja, a sociedade passou a olhar para aqueles caras que tinham tudo para estar dividido, porque era de cultura diferente, região diferente, religião diferente, mas existia uma coisa que ligava eles, que unia eles. Cristo unia eles. E como era Cristo que unia, nada melhor do que chamá-los de cristãos. Uma igreja forte, verdadeira, precisa reverberar além das quatro paredes. A mensagem dela precisa ecoar de alguma forma, querido. Nós fazemos isso através das redes sociais, e glória a Deus por isso, amém? Fazemos isso através dos cultos online, glória a Deus por isso, amém? Mas você é a carta viva de Deus, você é o alto-falante de Deus lá fora. Você não tem nada mais eficaz do que uma vida transformada, querido, refletindo a luz de Cristo. Deus usou a vida de Barnabé para transformar a vida de Saulo através do discipulado. E os dois juntos, em um ano, discipularam uma numerosa multidão. Se coloque de pé, por gentileza. Todos nós já fomos Saulos, querido. Todos nós já fomos Saulos. Alex, eu nasci na igreja. Na igreja você não nasceu. Nasceu no hospital. Se você nasceu na igreja e não foi alcançado pelo seu pai, você precisa entregar a vida para Jesus, porque Deus não tem netos. Ou pela sua mãe, né? Então, todos nós já fomos Saulo. E se você está aqui, você foi alcançado por um Barnabé. E você consegue ser grato a isso? Você consegue ser grato por alguém que gastou algumas horas do seu dia, da sua vida, na sua agenda, para caminhar ao seu lado, para dizer palavras de vida a você? Você consegue ser grato disso? Você consegue lembrar? Eu lembro até hoje, 2 homens, Antônio Campos
Esqueci o nome do outro. É que era um apelido. Mas sei até onde ele mora. Em 1997, todo sábado à tarde, com uma apostila escrito discipulado. Com disposição. Eu digo disposição porque no calor, com terno e gravata, querido, é disposição. Sentavam para falar de um homem chamado Jesus. E isso marcou a minha vida. Esses foram os primeiros, depois muitos outros. Antes daqui, aqui, muitas pessoas que pararam por mim. Você consegue ser grato? Talvez está aí, assim como eu estou tentando lembrar. Theo, lembrei. Era Humberto. Não sei se ele não gostava e apelidaram ele de Theo. Humberto e Antônio Campos. Um solteiro, outro casado, algumas turbulências na família, mas ele muito fiel naquilo que estava fazendo. Você lembra do seu Barnabé? Quando você era Saulo? Consegue lembrar do seu Barnabé? Puxa na memória aí. Talvez ele esteja aqui dentro. Porque nós temos muitos Barnabés aqui. Mas até os Barnabés que estão aqui já foram Saulos. Mas será que por gratidão a ele, mas acima de tudo, gratidão a Deus, não está na hora agora de ser um Barnabé na vida de alguns Saulos por aí? Alguns estão em casa, em depressão. Alguns Saulos estão na biqueira. Alguns nas esquinas, nos valados, nos becos. E talvez até no canto do Life Group sem se envolver com ninguém. Quantos Saulos entram aqui e que Deus nos livre de que um dia eles saiam sem ser notado por alguém. Por isso que eu sou chato com alguns de vocês quando eu puxo você do nada no final do culto para levar a conversar com alguém. Que na minha imaginação é a primeira vez que ele foi na igreja. Algumas vezes eu dei com o burro nas águas, já era a quinta vez que estava na igreja. Mas eu prefiro frustrar pela tentativa do que pela ausência dela. Deus quer que você seja esse Barnabé, querido. Deus quer usar você. Só que, qual era a qualidade de Barnabé? Um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. É um tanto quanto difícil a gente se enquadrar no bom, porque a gente não vai dizer de nós mesmos, e eu tenho para mim, pelo menos essa minha filosofia de vida para mim mesmo, não é uma doutrina. Eu sou menos bom do que eu digo ser, e eu sou pior do que eu imaginava que era. E aí, o Alex? Existe bem menos bondade em mim do que eu digo que existe. E existe muito mais maldade do que eu imagino que tenha. Mas eu creio que a bondade que possa estar em nós seja a benignidade, que é o fruto do Espírito Santo. A parte boa em mim é Cristo. A parte ruim sou eu mesmo. Então temos bondade em nós através do Espírito Santo, amém? Mas quando Jesus falou que para a gente ser cheio do Espírito Santo, Ele não falou para a gente ser cheio do Espírito Santo para somente falar em língua estranha, dar umas rodopiadas, uns saltos, uns pulos, babá colorido, cair no chão. Não estou falando nada contra isso, até porque às vezes acontecem umas coisas doidas aqui no nosso meio. Mas não foi só para isso, querido. Atos 1:8, recebereis o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas. Ele quer te dar o Espírito Santo de uma forma efervescente, efusiva, fervorosa, para você ser um Barnabé. Porque Barnabé é filho da consolação, o Espírito Santo é o Consolador, é filho do Espírito Santo. E o filho é parecido com seu pai. Nós precisamos do Espírito Santo, querido. Não é com base, e eu não sou contra, embora a gente fale bastante nisso, mas não é com base nos teus estudos ou na tua teologia. Não sou contrário a isso. Estudei alguns anos também, não sou contra.
e até indico, estude. Mas a característica de Barnabé era alguém cheio do Espírito Santo. Feche seus olhos, querido. A gente está afirmando desde o início do culto que você é um Barnabé. Talvez as atitudes sejam de Saulo, mas você precisa se tornar um Barnabé. Talvez a inconsequência seja de Saulo, mas já deu tempo de ser Saulo. Está na hora de, com muita gratidão, intenção e intensidade, se tornar um Barnabé para alcançar os outros Saulos. Alguns estão caídos nas valetas. Outros não têm nem mais casa para morar. Alguns estão procurando a razão da sua existência em vários lugares por aí, religiões e ideologias. Alguns já passaram pelas suas células, mas não estão mais lá. Mas se a gente se propor, mesmo com a graça que acontece, com a unção que é derramada, com o crescimento que somos testemunhas de que está acontecendo aqui, se a gente decide partir de Antioquia e ir até Tarso em busca dos Saulos e trazê-los para Antioquia, para essa igreja de gentios que se converteram, então a gente vai experimentar a mesma coisa que eles experimentaram. Querido, se você quer ser um Barnabé, o filho da consolação, se você quer ser o filho do Consolador, alguém parecido com o Espírito Santo, eu sei que você já está bem parecido com ele, mas se você deseja mais, deseja de fato ser esse que gasta tempo, investe vida, investe dinheiro na vida de uma pessoa, você precisa de mais do Espírito Santo. Você precisa mais do Espírito Santo, querido. Nós precisamos mais do Espírito Santo. Porque não existe nenhuma política humana. Não existe nenhum incentivo natural que vai fazer você abrir mão da sua agenda e gastar tempo com o povo, com uma pessoa que você mal conhece. Não existe nada comum e nem natural em se dispor a sair, a encontrar, a alcançar, a prestar atenção em alguém que está clamando com os olhos, me ajuda, clamando com um grito da alma, dizendo, eu preciso de você, eu preciso de ajuda. Nada natural vai nos mover, querido, é somente o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo. Nossa fé está no nosso Deus. Se coloque de pé, por gentileza, querido. Deus está vendo o seu coração prostrado. Eu só quero que você fisicamente esteja de pé, mas eu sei que aí dentro o teu coração está prostrado diante dele. Bem-vindo aqui e em nossos corações toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem